Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início a mais uma lição de jovem, escrita pelo pastor Eduardo Leandro Alves, com o tema da lição A Verdadeira Religião. Esta lição nos faz um convite à autenticidade na carta de Tiago. E no dia 19 de janeiro estaremos dando início à terceira lição, a autenticidade que leva à prática da palavra. Mas, só recapitulando a lição anterior que estudamos, a autenticidade em meio às provas e tentações. A vida cristã é frequentemente marcada por desafios e dificuldades que testam a nossa fé e comprometimento. Na carta de Tiago, especialmente nos versículos 1, no capítulo 1, versículo 2 e de 12 a 16, somos chamados a entender e enfrentar as provas de maneira que a nossa fé seja fortalecida. Tiago escreve a uma comunidade de crentes que enfrenta diversas diversidades para a sabedoria prática e pastoral. Nesse texto, fornecer um guia importante para os cristãos de todas as épocas, abordando questões como a origem das tentações e o papel das provações na vida do crente. A diferença entre essas duas experiências é fundamental para que possamos lidar com cada uma delas de maneira adequada, fortalecendo a nossa fé e a nossa caminhada para com Deus. Iniciaremos, a terceira lição de jovem, a autenticidade que leva à prática da palavra. O nosso textuário está em Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O resumo dessa lição, ela nos traz uma mensagem muito importante, a verdade prática, dessa lição. A autenticidade no cristianismo se revela na prática da palavra de Deus, por meio de escutar atentamente, obediência e serviço conforme o exemplo de Cristo, de Jesus Cristo. Essa lição nos apresenta 3 objetivos para que possamos compreender melhor essa lição, para que possamos, ao ler essa lição, ela possa nos ajudar a entender e colocar em prática. O primeiro objetivo é conscientizar da importância de estar pronto para ouvir e tardio para falar e se irar. O segundo objetivo é explicar as ações que devemos ter referente à palavra de Deus. E o terceiro objetivo é destacar a palavra e a verdadeira religião. A leitura bíblica em classe se encontra em Tiago, capítulo 1, versículo 19 a 27. Meus irmãos, esta lição está clara que o livro de Tiago possui uma abordagem prática e direta em relação ao cristianismo. Tiago, capítulo 1, versículo 19 a 27, somos exortados a sermos cumpridores da palavra e não somente ouvintes, mas que possamos viver a nossa fé de maneira concreta e ativa. Este capítulo explora a importância dessa prática, destacando 3 pontos. Primeiro, ouvir atentamente. Segundo, agir sobre a palavra e refletir a verdadeira religião. A centralidade da prática da fé na carta de Tiago reflete uma preocupação com a hipocrisia religiosa. As palavras de Tiago ecoam os ensinamentos de Jesus sobre a necessidade de um coração puro e ações que demonstrem justiça e compaixão genuína. Depois de exortar os eleitores a serem cumpridores da palavra, e serão lembrados que ouvir os ensinamentos de Deus é apenas o começo da verdadeira transformação. Ocorre quando esses ensinamentos são integrados na vida diária.
de todos os adoradores de Cristo. Somos convidados a uma reflexão sobre o constituir uma verdadeira religião. Tiago define uma religião pura e imaculada diante de Deus como visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Em Tiago, capítulo 1, versículo 27, resume a essência da fé. Prática de Tiago defende uma combinação de atos de compaixão e uma vida pura e moral, pois identifica esses temas, esses capítulos, buscando não apenas explicar, mas também inspirar uma aplicação prática e transformadora nos ensinamentos de Tiago em nossa vida cotidiana. No primeiro ponto, teremos de conscientizar e estamos prontos para ouvir e tardio para falar e se irá. Ouvir atentamente é o primeiro passo para entender a palavra de Deus. Ao executar atento é fundamental para a sabedoria e para a preparação do coração para receber a instrução divina. Na Bíblia, ouvir não é apenas sobre captações, mas sobre prestar atenção, compreender e responder de maneira apropriada. Essas atitudes implicam em abertura para aprender, ter disponibilidade para aprender com os outros, com as Escrituras e com a direção de Deus. A sabedoria começa com a capacidade de ouvir. Empatia e compreensão. Empatia e compreensão significa ouvir atentamente os outros, promover empatia e compreensão, elementos essenciais para construir relacionamento saudável. Discernimento espiritual. Temos que estar atento à voz de Deus por meio das Escrituras, da oração e do Espírito Santo. Nos livra de muitos dissabores em nossa jornada de vida. A palavra de Deus nos desafia a exercermos a paciência, o autocontrole, com vista a manter a calma e responder com paciência, mesmo em situações de provocações ou injustiça. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Somos guiados a reconhecer que a ira humana não produz justiça de Deus. Porque a ira descontrolada pode levar a ações prejudiciais e destruir relacionamento. Mas devemos imitar o caráter de Deus, que é descrito como tardio em irar e grande beneficência e verdade. Está lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 6. Seguir esses exemplos deve ser um objetivo para todos os cristãos. Em Efésios, capítulo 4, versículo 26 e 27, nos ensina que Paulo nos ensina: irai-vos e não pequei-vos. Não pequei-vos e não se ponha o sol a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. No segundo ponto, explicaremos as ações referentes à palavra de Deus. Isso significa reconhecer nossa necessidade de orientação e estar disposto a permitir que a Bíblia molde os nossos pensamentos e ações. Porque se apenas ouvir sem ter intenção de agir, é uma característica de que vivem a vida de forma superficial. Tiago nos alerta a tratar esses semelhante ao varão que se contempla ao espelho, o seu rosto natural, e depois se esquece de suas aparências.
se olha no espelho, quando sai dali se esquece. É isso que Tiago está nos alertando. Tiago capítulo 1, versículo 23 e 24. Ouvir a palavra é importante, mas agir sobre ela é crucial. Tiago nos exorta a sermos praticantes da palavra. E não ser apenas ouvinte. Se você ainda não conseguiu, persevere em oração. Seja obediente à palavra de Deus, pois estou convencido de que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, até a vinda de Cristo. A obra que Deus começou em você, em cada um de nós, Ele vai contemplá-la. Aleluia. Quando aplicamos os princípios bíblicos em nossa vida, nossas atitudes e comportamentos começam a refletir mais a vontade de Deus. Isso significa que, lá em Tiago, capítulo 2, versículo 8, diz: isso envolve amar o próximo, a praticar a justiça e viver integramente. Tiago, capítulo 3, versículo 17 e 18. As ações como cuidar dos necessitados. Tiago 27. Controlar a nossa língua. Tiago 3, versículo 2 a 12. Evitar favoritismo. Tiago capítulo 2, versículo de 1 a 9. Essas são maneiras práticas de mostrar a transformação que a palavra de Deus produz na vida de uma pessoa. A obediência à palavra de Deus traz bênção e uma vida abundante. Tiago capítulo 1, versículo 25 diz: aquele, porém, que atentar bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso perseverar, não sendo ouvinte e esquecido, mas fazendo da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Temos que entender que a bênção não vem apenas em ouvir, mas de perseverar e colocar em prática os ensinamentos bíblicos. Quero dizer que temos de ter um compromisso contínuo de dedicação, aplicação dos princípios bíblicos em toda a área da nossa vida. Salmos 1, versículo de 1 a 3. O terceiro ponto da lição, destacaremos a palavra e a verdadeira religião. A verdadeira religião se manifesta em pontos de compaixão e misericórdia. Os órfãos e as viúvas representam os mais vulneráveis na sociedade bíblica. Cuidar deles é uma demonstração de prática e amor de Cristo. Está lá em Mateus capítulo 25 e versículo 35 a 40. O apóstolo Paulo ensinou aos Gálatas: porque vós, irmão, foste chamado à liberdade. Não useis então a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi uns aos outros pelo amor. Gálatas capítulo 5, versículo 13. A prática da palavra envolve servir os necessitados. E este serviço é uma evidência de uma fé viva e ativa. Jesus exemplificou o serviço ao próximo em seu ministério terreno, quando os doentes, alimentados, os famintos, oferecendo consolo aos aflitos. A gente vê isso lá em João capítulo 13, versículo 14 e 15. Jesus orou para que os seus discípulos servissem no mundo, mas não fosse do mundo. Isso se produz em um estilo de vida de que, apesar de estar inserido na sociedade, não se conforma com os seus padrões negativos, mas que possamos viver uma vida pura e íntegra,
porque esse é o poderoso testemunho que damos da nossa fé. Quando os outros observam a nossa integridade, o nosso exemplo de honestidade e amor, eles são atraídos por Cristo por meio do nosso testemunho, por meio do nosso exemplo de vida. O nosso testemunho é reforçado quando nossas ações refletem nossas crenças, mostrando que realmente acreditamos nos ensinamentos de Jesus. Por intermédio do nosso exemplo de vida, podemos influenciar positivamente algumas pessoas ao nosso redor, mostrando-lhe o poder transformador do Evangelho. Como podemos fazer uma aplicação prática dessa aula? O que precisamos fazer para que toda essa lição, todo esse aprendizado, possamos transmitir, que o mundo possa ver em nós a transformação do Evangelho? Quem você era, quem eu era antes, e hoje quem eu sou, quem você é hoje. A partir do momento que você aceita Cristo, que se envolve, nova criatura é. E precisamos dar testemunho disso. E essa ação nos ensina isso, que possamos colocar em prática, né? Como podemos fazer isso? Primeiro, ouvir atentamente é uma prática essencial para a vida cristã. A gente vê isso lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Nos exorta a estarmos prontos para ouvir. Essa é uma atitude que envolve mais que ouvir. Trata-se de uma disposição do coração para entender e responder com sabedoria. Por isso precisamos cultivar mais a habilidade de ouvir verdadeiramente tanto a Deus quanto aos outros. Segundo, controlar a nossa língua. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19 a 20, nos aconselha que sermos tardios para falar e tardios para se irar. O controle da língua é uma das maiores evidências da maturidade espiritual, porque nossas palavras têm poder de edificar, de destruir, de curar, de ferir. Portanto, é vital e importante que aprendemos a usar nossas palavras com sabedoria e cuidado, porque o controle da língua está intimamente ligado ao controle das emoções. A ira muitas vezes nos leva a palavras precipitadas e dolorosas. Por isso devemos aprender a controlar nossas emoções, especialmente a ira, para que possamos responder como calar, como calam, e responder com sabedoria, mesmo em situações difíceis. Nossas palavras podem ser a luz em meio às trevas, apontando as pessoas para Jesus. O terceiro ponto, que a gente pode, é como e onde podemos praticar a palavra de Deus. Como e onde podemos praticar? Porque a prática da palavra implica em viver de acordo com os princípios bíblicos em todas as áreas da vida. As nossas ações devem ser uma expressão de nossa fé, mostrando ao mundo a transformação de que Deus realizou em nossa vida. Quando aplicamos os ensinamentos bíblicos, somos capazes de influenciar, especialmente pessoas ao nosso redor, a dar glória a Deus e servi-lo com alegria. Quando seguimos o caminho de Deus, experimentamos a verdadeira liberdade e alegria que só Ele pode proporcionar. Concluímos dizendo que a autenticidade no cristianismo se revela na prática da palavra de Deus. Tiago nos chama a ser ouvintes atentos, praticantes dedicados, e tais atitudes revelam
uma religião pura, imaculada, ao ouvir com humildade e agir com obediência, com sabedoria e servir com compaixão, demonstrando uma fé viva e verdadeira, impactar positivamente o mundo e os que estão ao nosso redor, assim como somos convidados a viver uma autêntica que transcende palavras e se manifesta em atos de amor e de justiça. Agradeço a Deus, meus irmãos, por essa aula complementar que tivemos, que possamos no domingo ir para a escola dominical aprender mais a palavra de Deus. E peço aos irmãos e amigos que divulguem essa aula complementar, se inscrevendo e acionando o sininho de notificação para que possa receber as próximas aulas complementar das lições bíblicas dominical. E que Deus nos abençoe. Amém.